Bom, Caio, o assédio moral e sexual ele pode se manifestar de muitas maneiras, né, nas relações de trabalho, especialmente. E a gente está tratando principalmente de uma conduta que ela é reiterada e que ela agride a honra, a integridade psíquica e a saúde mental do trabalhador. Então, nós temos que o assédio moral ele tem esse caráter de ser reiterado, né, de ser sistemático. Então, não se trata de uma conduta ocorrida apenas uma vez. E ele fica agredindo, violentando o trabalhador ou um grupo de trabalhadores. E o assédio sexual ele tem acrescentado uma conotação sexual, uma conotação muitas vezes misógina, mas não necessariamente misógina, mas também pode ser. E que também violenta principalmente mulheres nas relações de trabalho. Diga aí, Vicente. Não, eu acho que é importante assim, alguns desses elementos aqui que a Julise colocou, né, quanto ao assédio moral. Porque o assédio moral ele é um fato muito corriqueiro nos ambientes de trabalho, né? Muito, muito corriqueiro. E ele muitas vezes se confunde com o dano moral, que é essa coisa isolada. Então, aconteceu um determinado fato isolado, isso pode ser um dano moral dentro do ambiente de trabalho, né? Então, sei lá, uma discussão entre duas pessoas dentro do ambiente de trabalho, mas como fato isolado. E o assédio moral, ele tem uma característica de ser essa coisa repetida, de ser essa coisa que tem uma cotidianidade, uma repetição, assim, quanto a um comportamento. E ele, muitas vezes, ele é feito pelos trabalhadores. Algumas vezes ele é decorrente da própria organização do trabalho. Depois a Julise pode tratar um pouco mais sobre isso aqui. Mas ele, muitas vezes, é feito do ponto de vista de um trabalhador para outro, seja um trabalhador superior ou até um colega de trabalho, né? Então, o assédio moral ele é sempre uma conduta repetida que acaba por violar a dignidade do trabalhador, acaba por violar a dignidade humana desse trabalhador, acaba por atingir o psíquico desse trabalhador. Então, eu vejo sempre assim, falo sempre de exemplos. Por exemplo, a pessoa entra num ambiente de trabalho e cumprimenta 5 trabalhadores que estão naquele ambiente de trabalho e não cumprimenta um deles, propositadamente, numa forma de agressão àquele trabalhador. A pessoa acaba cobrando excessivamente dos seus subordinados, mas especificamente de um dos seus subordinados. Então, ele acaba expondo esse trabalhador repetidamente. Ele, em vez de cobrar de todos aqueles que estão trabalhando naquele ambiente, ele vai e cobra do Caio. Diz, ô Caio, mas vem cá, eu tenho que te falar 10 vezes a mesma coisa para tu poder aprender, para tu poder fazer direito. Quer dizer, expondo esse trabalhador a uma crítica exagerada. E isso, muitas vezes, os próprios assediadores, eles negam essa conduta. Eles nem sequer se dão conta de que estão tendo essa conduta. Isso é muito comum nos casos de assédio moral, de que o assediador ele pratica o assédio, ele faz essa agressão e ele, do ponto de vista da sua organização interna de pensamento, né, ele nem se dá conta de que ele está praticando esse assédio moral. E por que isso? Porque as empresas acabam não tendo uma prática de combate ao assédio moral. As empresas, muitas vezes, elas usam o assédio moral feito pelos superiores hierárquicos, etc., como uma forma de gestão.